Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita alegria, prazer e satisfação para estar dividindo com vocês mais uma porção diária da Palavra de Deus. Aqui nesse canal é vídeo novo todo dia, porque nós estamos num desafio de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de janeiro a dezembro. E você é o meu convidado. Mas pastor, já estamos em mês de fevereiro, já vamos entrar em março. Queridos, entra dentro dessa porção agora, vem junto com a porção do dia e vai lendo em diante. Sobrou um tempo, você lê lá a parte de trás, lê o livro de Gênesis, lê o livro de Êxodo e daqui a pouco você bota tudo em dia, ok? O importante é você criar essa cultura de ler a palavra de Deus todos os dias. Aqui é tudo muito simples, querido. Aqui é um celular, uma mesa e um pão que é compartilhado com o teu coração. Esse é o nosso desejo, gerar cultura, gerar um desejo, uma fome, uma sede de você se encontrar com Deus todos os dias dentro da sua palavra, ok? Então, se você acha que isso é relevante, curte aí esse vídeo, por favor, comente, siga o canal para que os conteúdos diários possam estar chegando até você e com isso a gente vai crescendo essa rede, esse vídeo vai chegando a mais pessoas e mais pessoas vão ter fome e sede da palavra de Deus, ok? Eu quero agradecer porque sempre que eu tenho pedido tem crescido, a gente está completando 10 dias de canal e a gente veio do absoluto zero e já passamos de 50, estamos chegando a 60, rumo aos 100 inscritos, ok? Para a glória de Deus. Então vamos lá na porção de hoje. Hoje são os capítulos 3 e 4 do livro de Números, e aqui tem, assim, chaves espirituais escondidas que a gente vai tentar revelar para o teu coração, ok? Capítulo 3, ele começa com a separação da tribo de Levi. Deus, ele falando para separar essa tribo, para quê? Para servir ao tabernáculo sobre as ordens de Arão e seus filhos, que seriam os sacerdotes, ok? Os filhos vivos, lembrando, Eleazar e Itamar, porque Nadab e Abiú foram fulminados porque se achegaram diante do Santo dos Santos, apresentando incenso estranho, algo que Deus não pediu. Ou seja, eles fizeram da forma deles, entraram debaixo de desobediência na presença de Deus e foram exterminados. Então, debaixo de Eleazar e Itamar, a tribo de Levi receberia ordens para quê? Para servir o tabernáculo. E o que seria servir? Todos os serviços preparatórios para montagem, desmontagem, deslocamento do tabernáculo e preparação para que os sacrifícios pudessem ser feitos. Então os levitas é como se fossem hoje os diáconos da igreja, entende? Só para você ter um parâmetro. Então eles serviam, eles preparavam todo o ambiente para que ocorresse o culto, a adoração e o sacrifício a Deus, ok? Já Arão e seus filhos serviriam apenas ao sacerdócio, ou seja, sacerdócio é o ato de ministrar diante de Deus através de sacrifícios. Tá? Agora eu quero trazer um ponto de reflexão para você. Vem comigo aqui. E esse ponto de reflexão vai nos gerar uma revelação. Perdão. Deus, ele pede que a tribo de Levi seja separada para ele. Para quê? Para que pudessem servir no tabernáculo. O tabernáculo é o lugar da presença de Deus, ok? Guardou isso? Então Deus exige que uma tribo seja separada para servir no ofício do tabernáculo dele, ok? Então, reflete aqui comigo. A palavra santo significa separado. Então, chegamos à conclusão que, para servir a um Deus que é santo, era necessário Deus separar uma tribo santa, ou seja, separada, para que tudo pudesse fluir. Tudo em Deus, queridos, é feito a partir de um significado e de um propósito. Deus é santo, precisava de uma tribo, ou seja, de uma família específica, originária, para que pudesse servir no seu tabernáculo, porque ele é santo e ele deveria se fazer presente no meio do seu povo, então precisava de uma tribo santa, separada. Olha que incrível, você já tinha pensado nisso? Então, mais adiante no capítulo 3 também fala de algo interessante, especial, que ele começa a fazer a separação, ou seja, a segmentação da tribo de Levi em famílias. Ok? Olha que interessante. A tribo é composta de diversas famílias. E aqui o próprio Senhor está revelando as famílias que deram a partir da tribo de Levi, ou seja, da descendência de Levi, filho de Jacó. Esses filhos formaram famílias.
uma linhagem dentro da tribo, ok? E essa segmentação é muito importante porque a gente vai ver aqui no capítulo 4 por que é tão importante. E também no capítulo 3 fala sobre algo muito interessante, que é a questão dos primogênitos, né? Desde o princípio o Senhor está dizendo, olha, eu livrei os primogênitos de Israel na praga dos primogênitos no Egito. Então, já que eu livrei vocês, os primogênitos de Israel, desde o homem ao animal, é meu, diz o Senhor. Então precisava ser separado. Então o que é feito? É feito um cálculo do número de todos os primogênitos, de um mês em diante para frente, todos aqueles que foram nascidos primeiro dentro de Israel. Homem, né? Macho, primeiro filho. E foi feito o levantamento e deu lá um pouco mais de 22 mil de pessoas primogênitas, homens primogênitos da tribo de Israel, do povo de Israel, perdão. Então vai raciocinando. Esses aí deveriam ser separados ao Senhor, porque o primogênito é do Senhor. Só que quando o Senhor separa a tribo inteira de Levi, primogênito, mais novo, não importa, toda a tribo é separada para ele. E quando faz a contagem da tribo de Levi, vê que ela praticamente equipara ao número de primogênitos que deveriam ser dados ao Senhor. Então, o Senhor ele fala a Moisés para declarar para o povo que a tribo de Levi seria dada em resgate aos primogênitos de todas as tribos de Israel. Olha que coisa interessante. E deu uma diferença de 273, alguma coisa assim, né? E precisava ser resgatado. Então, o Senhor coloca um preço, né, em prata para cada um daqueles 273, dizendo que o povo deveria trazer esse valor em resgate de 273, que não foi dado, porque o número de Levi era inferior ao número de primogênitos entre todo o povo de Israel. Então, deveria ser pago esse valor adicional, mais a tribo de Levi, e daria o total de primogênitos, e estava tudo pago, tudo certo perante a Deus. Muito interessante e curioso essa passagem. Já no capítulo 4, Deus pede para relatar o quê? Os deveres de cada uma das três famílias. Lembra que eu falei? Levi é uma tribo. E dessa descendência saiu uma linhagem de três famílias diferentes, que eram descendentes de Gerson, Coate e Merari. Tá? Então surgiu os coatitas, os gersonitas e os meratitas. Realmente é um nome complicado. Esses são três famílias de origem de quem? De Levi. Ok? Vai pegando comigo. Ou seja, para manutenção, deslocamento e todas as séries de coisas que precisam, montagem do tabernáculo, foi separado partes específicas do tabernáculo, como utensílios, aí parte de cortina, montagem e tal, a outra parte de argolas, cordas, tábuas. Então foi separado entre essas três famílias. Ou seja, quem era descendente dos gersonitas ficava com essa parte de cortina, montagem, etc, etc. Os coatitas ficavam responsáveis pela questão do manuseio, guarda dos utensílios dentro do templo, tá? E os meraritas seriam mais aquela parte estrutural, mais pesada, como as tábuas, as cordas, as argolas. Então, assim, tudo separado para que as coisas funcionassem de forma harmônica. Isso é incrível. Né? Deus está ensinando o povo de que eles precisavam se organizar, dividir funções e tarefas e colocar lideranças estabelecidas sobre eles para que as coisas fluíssem e ocorressem de forma natural. Uau! Deus está mudando e transicionando a mentalidade daquele povo, que era escravo e que agora precisava se organizar, produzir, edificar e se preparar para uma batalha. Tá? As curiosidades aqui é que a idade para exercer o sacerdócio, era de 30 a 50 anos. Tá? Essa era a janela. E pediu para que fosse contado o número de pessoas aptas dentro dessas três famílias, dentro da tribo de Levi, quem tinha entre 30 e 50 anos, e foi levantado 8.580 levitas, né, aptos a servir ao tabernáculo de Deus. Realmente uma quantidade muito expressiva de pessoas trabalhando. Para quê? Para que o templo, para que o tabernáculo pudesse ser funcional e quando precisasse se deslocasse também com muita celeridade, com muita
rapidez, ok? Já estou caminhando para o final. Agora eu quero trazer mais uma reflexão para você. Esse cenário relatado aqui, nesse pedaço, no livro de Números, revela uma porção do desejo de Deus para com o seu povo. Preste atenção comigo. Que era o quê? Que era uma mudança de uma mentalidade escrava, conformada e muito confusa, ok? Eles não sabiam como proceder, como ir, eles eram conformados porque tinha muitos séculos uma mentalidade ali colocada dentro de um contexto de escravidão. Então eles se moviam conforme uma ordem. E aqui Deus ele começa a transicionar essa mentalidade, transformando essa mentalidade agora do povo, em vez de escrava, agora liberta. Em vez de uma mentalidade conformada, agora uma mentalidade corajosa. E em vez de uma mentalidade confusa, uma mentalidade organizada. Ok? Deus ele vai dando ordem, organizando todas as coisas e vai chamando e vai despertando no povo esse desejo de organizar e colocar tudo no seu devido lugar. Esse é exatamente o mesmo desejo do coração de Deus para com relação a mim e a você hoje. Então, esse espírito que está por detrás aqui, daquilo que está ocorrendo em Números, a partir da ordem que dá ao seu povo, eu tenho convicção no meu coração, querido, que esse é o mesmo desejo que Deus tem para nós, que é termos uma mentalidade liberta, corajosa e organizada. Para quê? Para estabelecer e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Isso são chaves espirituais eternas que vão nos habilitar e vão nos fazer avançar e a conquistar o novo de Deus para nós, para a minha vida e para a sua vida. Pense nisso. Deus ele quer organizar a sua vida, ele quer libertar a sua vida e ele quer te dar coragem para você dar o próximo passo. Beleza? Gostou desse conteúdo? Tá vendo como chaves espirituais estão aqui escondidas em Números, prontos ali para a gente cavar e trazer essa revelação para a nossa vida? Ok? Então, queridos, isso aqui a gente finaliza o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha. E eu quero deixar para vocês no final a graça e a paz do Senhor Jesus. E vocês sabem que amanhã teremos muito mais. Shalom!